Fala pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que estejam bem. Começando mais um super episódio da segunda temporada do Pod Café, o podcast oficial da CB. Hoje a gente vai receber uma pessoa super especial, porque a gente sabe que na vida tem pessoas que quando têm um sonho deixam ele de lado e não vão atrás dele. Mas tem outras pessoas que mesmo quando o caminho até esse sonho parece longo demais e árduo, ainda assim fazem o possível para realizá-lo. Hoje a gente conversa com um cara, já deu um spoiler, hein? Que nunca deixa de acreditar nos seus sonhos, que sempre corre atrás e que está sempre disposto a fazer as coisas darem certo. Uma pessoa que saiu lá de Pernambuco, recifense, e veio parar aqui em Minas Gerais. Hoje a gente recebe o estudante, analista, administrador, entre várias outras profissões que ele encontra ao longo da vida dele, João Silva. Aí, muito obrigado, Bia, por tanto, né, principalmente pelo convite. Estar aqui é um prazer imenso. CB, para mim, é uma paixão à primeira vista. E o Pod Café também. Então, muito obrigado. Estou bem feliz de estar aqui recebendo esse convite da sua parte. Já até servi um cafezinho para você. Maravilha. Nós que agradecemos por você ter aceito o nosso convite. Vou servir um cafezinho para mim aqui. E enquanto isso, João, sempre a gente abre o nosso papo assim. Queria saber com que você tem tomado seu café hoje. O meu café hoje, ele é com sonho. A gente falou, você iniciou falando bem de sonho. E hoje o meu café está recheado de muito sonho. E é isso. Vamos recapitular um pouco, eu já quero fazer diferente. Queria que você contasse um pouco, até a gente chegar nessa construção de você enquanto pessoa, de sonho e tudo mais. Como foi ali a infância do João? Quem foi o João quando pequeno? Que eu acho que é a época que a gente mais sonha, né, na vida enquanto nós somos crianças. Isso. Quando eu falo assim do sonho, não tem como eu não lembrar da minha infância. Porque, de fato, a minha infância ela foi recheada de sonho. E, por incrível que pareça, sonhos que eu trago até hoje, que acompanham a minha vida até hoje. Toda a minha trajetória, desde que ali no ensino fundamentalzinho, no maternal, ensino fundamental, médio, veio acompanhado de sonhos da minha infância. Então, minha infância ela foi bem sofrida no sentido de condições financeiras, né? Mas fui regado de amor. Eu venho de um lar que me regou de amor, que eu fui minha avó, minha mãe, minha bisa, o meu pai e os meus tios me acompanharam e eu era uma criança, assim como hoje, bem espoleta. Eu era muito, como a gente fala lá em esse virado, né? Eu era uma criança, mas eu sempre demonstrei que eu seria exatamente isso que eu sou hoje. Uma criança carregada de sonhos. Eu lembro que eu andava de ônibus com o painho e eu olhava para a universidade, nós passávamos pela universidade, e eu dizia, pai, o que é aquilo ali? Quem são aquelas pessoas? Ele dizia, são estudantes. E eu dizia, eu quero ser um estudante, eu quero trabalhar. E a minha infância ela foi carregada por esses direcionamentos também, sabe, Bia? Os meus pais investiram muito nisso. Eles diziam, João, o caminho é o estudo. Então, eles contribuíram muito para que eu fosse uma criança sonhadora e crescesse e hoje me tornasse esse adulto que eu sou e inspirado em sonhar. É isso, a minha infância ela teve seus momentos bem, assim como a nossa vida, cíclico, né? Assim, de passar por muitos baixos, muitos altos também. E foi o que me conduziu até aqui, até hoje. Você falou sobre o sonho da universidade, até me emociona, assim, porque também eu escutava muito dos meus pais, o caminho é a educação. Uhum. E a educação através de uma universidade pública, Uhum. né? Tentar ali, então estuda, foca, estuda, mesmo que a condição não é a mais favorável, mas estuda. Nas 5 horas que você tem ali do seu dia dentro da escola, faça o seu melhor. Uhum. E você se formou em uma universidade federal, né, como administrador. Como foi o passeio? Estou aqui. Porque recentemente a turma saiu do Enem, né? Isso, exatamente. Agora. Exatamente. A minha aprovação, né, eu terminei os estudos do ensino médio muito cedo.
muito cedo. E eu fiquei naquela, assim, carregado de sonhos, né? E os sonhos eram muito altos, muito assim, inalcançáveis. Mas mesmo assim, eu não tinha a possibilidade de parar. Então, João, tu tem que estudar, tu tem que fazer alguma coisa da tua vida, e era isso, tu tem que trabalhar também. E fiz o Enem, fiz o vestibular. Eu lembro que no ano de 2016, eu estava ali terminando o ensino médio. Terminei, fiz o Enem, passei, me inscrevi no SISU, na Seleção Unificada. E eu passei para a Universidade Federal de Pernambuco, para o curso de Engenharia Eletrônica. Acho que ninguém sabe aqui. Passei e não deu certo. Eu lembro que nesse mesmo período eu não gostei. Nesse mesmo período eu também tinha feito o SSA, que é um processo seletivo da UPE, Universidade Estadual de Pernambuco. E para o curso, a nota que saísse, eu disse, a nota que sair, o que der eu vou. E o que é que deu? Deu para administração de empresas. Eu disse, vou porque tem muitas portas. Vou lá ver o que é. Tava precisando trabalhar também, né? Eu tava, preciso de um trabalho, vai ser isso daqui. Vai ser isso aqui. E eu consegui, através do curso iniciei o curso de administração, passei no processo seletivo. Iniciei, foi dali que eu fui desbravando, né? A universidade, ela é um mundo, né? E aí a gente vai ter que ir conhecendo são professores, é uma pegada totalmente diferente da escola que eu estava acostumado, mas me trouxe ensinamentos que eu carrego para a vida, para hoje, e que foi o que também me fez chegar até aqui. Entendeu? Então, a universidade, parte da minha vida, eu acho, os meus 4 anos que eu passei na universidade foram 4 anos de muito aprendizado transformador. Ampliou a minha visão de mundo também, me fez conhecer muito também de onde eu vinha, de onde eu estava vindo, ali da minha realidade, e mudou a minha visão para o futuro, entendeu? Eu costumo dizer isso para os meus primos, que são mais novos do que eu, e para o meu irmão também, tenho um irmão de 9 anos, e eu digo para ele, olha só, aproveita, um dia tu vai ter que entrar na universidade, e na universidade ela muda a nossa visão, ela direciona para onde a gente quer chegar também, entendeu? Então é isso. Então a minha carreira acadêmica, né, no curso de administração me fez enxergar vários horizontes. O próprio curso de administração, ele já é um curso amplo, né? Quando a gente fala de administrar, a gente parte para diversas vertentes. Esse seu período de universidade, eu queria que você até falasse um pouquinho mais dele, se ele foi para você, porque o meu foi um processo de autoconhecimento também. Porque, assim, gente, para quem não sabe, acho que eu comentei até em uns episódios anteriores aqui, que eu alisava o cabelo. E tá tudo bem alisar o cabelo, tá, gente? Mas eu alisava por um problema meu. Pessoal, Beatriz, assim, eu tinha muitas travas. E quando eu entrei na universidade, que as pessoas começaram a falar comigo, eu falei, nossa, que legal. Aí depois eu comecei a colocar trança, amei. Eu amo ficar de trança, eu amo ficar sem trança, eu amo mudar de cabelo, gente. Mas, de um modo geral, para além só da brincadeira do cabelo, me abriu, assim, diversas visões sobre vestimenta, sobre o que eu aceito ou não, sobre o que é a Beatriz, de fato, o que ela representa, o que ela significa, até que ponto, os meus limites. Isso aconteceu com você? Muito. Foi um processo de autoconhecimento gigantesco. Eu lembro que, assim que eu iniciei a universidade, eu precisei também ir para terapia. Foi no postinho, mas era terapia. Então, o que é que eu fazia? Bendita seja. Bendita seja. Então, uma coisa que eu conversava, que eu lembro que com uma psicóloga que me acompanhava na época, que ia chegar de 5 da manhã lá para pegar a ficha para conversar com ela, era que a gente... Ela dizia, João, tu estás adentrando degraus para dentro de ti. Tipo, eu estava entendendo quanto sentido fazia tudo aquilo que eu tinha passado. O meu lugar no mundo, entendeu? Tipo, eu encontrei na universidade muitas pessoas que tinham uma realidade totalmente diferente da minha. Era uma universidade pública, certo? Mas nem todo mundo... pessoas de realidades totalmente diferentes. Tipo, era um curso de administração, mas eu estudei com filhos de deputados.
Eu estudei com filhos de vereadores. Que tinha uma condição... Totalmente diferente. Que já tinham até o que administrar. Isso, eles já Além da tinham que própria administrar. vida. E foi exatamente... Eram essas perguntas que eu me fazia. Ué, mas eu vou administrar o quê? Porque meu pai... não tem uma fortuna para eu administrar, não tem uma empresa. Minha mãe, muito menos. O que é que eu vou administrar? Os meninos já tinham que gerir. Então, eu lembro que, assim, eu entrei num processo de comparação, sabe? Que era terrível, mas vieram muitas respostas para mim. Que eu não era detentor de tudo e que existiam pessoas que realmente tinham melhores condições, tinham pessoas que tinham vindo de lares que eram... E estava tudo bem. Eu tinha que construir o meu caminho, entendeu? Então, assim, junto com esse chá de revelação que eu chamo... O choque de realidade. Esse choque de realidade, esse chá de revelação, de fato, veio uma sede por dias melhores. Entendeu? Crescer e querer ser... Se eu já diziam, João, tu és bom, tu estuda bem, tu é um bom aluno, eu queria ser o melhor. E fui. Eu queria ser o melhor aluno de cálculo na universidade, ser reconhecido. Fui monitor de cálculo. Ah, João, a matéria de estatística. Bicho, eu não dormia, porque eu saía do trabalho, né, na faculdade, eu fazia estágio, e eu saía da faculdade de manhã, ia para o estágio à tarde, e de noite até varava a madrugada estudando estatística, matemática, porque eu queria, de fato, ser o melhor que eu pudesse ser dentro da universidade. Entendeu? Porque existiam pessoas que estavam muito mais à frente do que eu, diante de advindas de uma realidade também muito melhores do que a minha. Então, o que eu poderia fazer ali era me dedicar aos estudos. Então, a universidade, ela ampliou muito a minha visão. E me instigou a querer caminhar por caminhos que me levassem a galgar melhores resultados. E foi assim, e tem sido assim até hoje. Essa é a minha trajetória acadêmica, assim, sabe? Esses insights que eu tive na universidade, esses aprendizados gigantescos que eu tive na universidade. Você falou lá atrás sobre a sua família, né? Sobre o seu lar e tudo mais. E, normalmente, para quem convive, mesmo que pouco com você, se fala muito sobre a sua mãe, sobre a sua avó. O quão essas figuras representam e construíram a imagem e o João que a gente tem aqui hoje, que eu recebo aqui na minha frente hoje. Isso, falo mesmo. Falo mesmo. Falo mesmo, maninha, voinha, é assim que eu as chamo. São pessoas fundamentais. Foram, são, serão. Sabe? Enquanto eu estiver aqui nesse plano, cumprindo a minha missão, estas pessoas serão lembradas enquanto houver cognição, enquanto houver neurônio, eu vou lembrar da minha mãe, da minha avó, diariamente. Porque meu pai, ele tem uma importância gigantesca. O meu pai, ele foi a lei, sabe? Ele me dizia, o caminho é esse aqui. Só que minha mãe e minha avó, elas foram o maleável. Elas foram... João, o caminho é esse. Tornando o caminho mais leve. Como é que você vai fazer? Meu pai dizia, esse aqui é o caminho, e minha mãe e minha avó diziam assim, esse aqui é como você vai fazer para você chegar lá. Então, o meu pai, ele é uma pessoa que já é mais dura, né? Mas a minha mãe e minha avó, elas já tinham jeito. Eu passava muito mais tempo com elas. E... eram básicos, assim, ensinamentos básicos que eu olho hoje e digo, rapaz, faz sentido hoje o que voinha e manhã me falaram. Sobre tudo. Sobre comportamento no mercado de trabalho. Até mesmo como me comportar dentro de um ônibus, para você ter noção. Então, eu tive isso na minha criação e foram... ensinamentos que trazem, que contribuem até para quem eu me tornei, até para hoje. Às vezes eu estou na fila do pão e eu estou assim, olhando exatamente para onde a minha avó e a minha mãe dizem, olha, quando tu estiver na fila, tu presta atenção, olha para a porta, se tu vê qualquer movimentação, tu reage de tal forma, porque elas contribuíram
tanto com o meu comportamental, mas também com a questão, com a formação do meu caráter. Então, assim, eu venho como eu já falei anteriormente, eu venho de um lar onde por muitos momentos a gente passou privações de pão. Mas a minha avó e minha mãe, meu pai, todos eles, e mais especificamente minha mãe e minha avó, e alguns, me ensinaram, dizendo, é melhor tu pedir do que tu tirar de alguém. Embora essa fosse uma realidade de onde eu venho, né? Infelizmente. Mas a questão afetiva também. Então, se eu fosse seguir o meu caminho somente por aquela rigidez de esse é o caminho, esse é o caminho, esse é o caminho, talvez hoje eu não conseguisse ter o meu lado afetivo, o meu olhar empático que eu tenho hoje. Porque foi uma construção que Dona Silvia e Dona Ilkia contribuíram com essa construção, com esse olhar meu, sabe, Bia? E é isso, essas duas, minha rainha e minha princesa, minha mãe e minha avó, me trouxeram toda essa construção de quem eu sou, esse meu lado, entendeu? Então, eu sou realmente, você me conhece, rígido na medida certa, mas também sou afeto na medida certa, graças a essa presença de manhinha e de voinha comigo. E é isso. No meio desse construir, no meio desse caminhar, desse ensinamento de que esse é o degrau, esse é o passo que você tem que dar, elas te ensinaram também sobre a liberdade? Digo isso por quê, né? E pergunto também por quê. Você saiu da sua terra e migrou para Minas Gerais em busca de um outro sonho. Sim. E aí aterrissou aqui, Isso, em Minas. Isso, exatamente. Isso também é algo perfeito, a sua pergunta, porque o João lá, o Joãozinho, de 4, 5 anos, sempre demonstrou que não iria passar muito tempo dentro de casa. Eu sempre fui muito pro mundo. Isso, eu sempre fui muito autônomo. Eu sempre fui muito autônomo. Eu sempre gostei das coisas do jeito que eu queria. Então, minha mãe ela já sabia. Ela dizia, João, 18 anos é o mínimo. Desse menino, ele não vai querer, ele vai desbravar. E assim, existia um investimento por parte deles de ser o que eles não foram. De conquistar o que eles não conquistaram. Exato. E para isso, eu precisaria sair de onde eu estava. Eu precisaria pegar um avião, uma mala de 23 quilos, colocar tudo que eu podia ali dentro e desbravar o mundo. E foi exatamente isso que eu nunca vou me esquecer desse dia. 13 de agosto de 2023. Era um dia dos pais. E eu estava em casa e fui visitar a voinha. E ela disse assim, meu filho, hoje chegou o dia que você vai se embora. Você vai viajar e voinha vai ficar aqui. Minha avó é muito forte, nos deixou esse ano. E ela me chamou no cantinho, me abençoou e a gente tirou uma foto. E no cantinho de casa, assim, sabe? Naquela casa bem simples, naquela casa bem humilde. E ela disse, chegou o dia. Eu esperava isso há 23 anos, na época tinha 23. E eu só estava esperando esse momento. Os meus olhos, eles viram você partir por busca de dias melhores. Eu já tinha formado, mas eu queria mais. Eu quero mais. E ela disse, eu sempre que olhei para você, desde criança, você é a pessoa prometida para a nossa família, que iria trazer esses dias que a gente espera tanto. Possa ser que os meus olhos não vejam esses dias, mas a minha oração, aquela oração que ela fez por mim, vai lhe acompanhar Pro resto da vida. Pro resto da sua vida. E aqui eu tô. Então, assim, eu sempre tive esse sonho, sabe, Bia, de realmente desbravar e de ir atrás de dias melhores. Então, essa minha saída de casa também foi uma construção familiar, foi também uma direção familiar. Minha mãe foi mãe muito nova, aos 20 anos. Então, ela disse, João,
o que eu não pude estudar, eu vou precisar que você estude. faça. Você caminha, dá uma caminhadinha aí, dá Isso, uma pedalada. exatamente. E hoje, eu já ligo para ela, né, todos os dias, de É manhã. a forma de se fazer presente. Exatamente. Então, de manhã eu dou o carão, né? Então, eu pergunto se ela tomou água, se ela almoçou, se ela fez os exercícios, eu pergunto tudo. Hoje a gente cuida dos nossos pais, né? E eu vou lhe contar. Eu acho que é mais difícil cuidar deles do que eles cuidar da gente na infância. E eu fui uma criança Porque difícil. tem um argumento, eu sou seu pai, eu sou seu sua pai. mãe. Então, eu tenho que dar ordem, orientar, mas na medida, né? Porque ela é minha mãe. Então, eu ligo para ela, e aí, dona Ilka, você já almoçou hoje? Você já tomou água? Quantos litros de água você já tomou? E de noite, não. De noite eu já vou para ela, digo que amo, digo que é para ela ferir a pressão, coisas que ela nem precisa, mas eu peço. É um cuidado, né? Já que eu não tô presencial lá, mas eu vou demonstrando dessa forma, sabe? Mas eu digo para ela também, ó, bora viver, porque tem muita coisa pra gente ver, tem muito futuro aí, muito chão pra gente caminhar, porque hoje eu tô mais certo do que nunca de que vai dar muito certo aí. Eu tô cada dia que passa mais certo de que eu estou direcionado pro sonho, direcionado pro propósito, mais perto do que nunca. E é caminhar. E eu vou tratando dessa forma, eu vou lidando dessa forma com eles, entendeu? É bacana tudo que você trouxe, mas dos pontos assim, que me tocou mais, essa coisa do você tem que ser o que um dia eu não fui. Uhum. Você tem que fazer. Eu tenho assim uma disparidade enorme entre meus irmãos. Enorme. E eu tenho uma admiração enorme por todos eles. Mas na minha casa, minha mãe e meu pai sempre foram separados, né? Eu nunca vivi isso. Então, sempre vivi meio solta, gente. Sempre fui do mundo porque, assim, eu morava um tempo com a minha mãe, passava depois um tempo com meu pai. Um tempo com minha mãe, um tempo com meu pai. Aí eu lembro até de alguns momentos com meu pai, porque minha mãe me colocava no ônibus para poder ir passar meus momentos com meu papai. Minha mãe me colocava no ônibus, meu pai me pegava em São Paulo. Ela me colocava aqui e meu pai me pegava lá na rodoviária do Tietê. Aí começou um tempo assim. Primeiro ele me buscava lá no Tietê. Meu pai sempre foi muito emotivo. Era que chororô, parecia que nunca tinha visto. E eu sou chorona, gente, mas eu sou um pouco menos do afeto, do toque. Isso eu tenho aprendido com o tempo, né? E aí, depois de um tempo, ele começou. Eu vou te esperar aqui no metrô. Vou te esperar aqui na Sé. Aí depois ele começou, vou te esperar aqui em Itaquera, na estação. Aí depois ele, não, vou te esperar aqui em casa. Foi, ensinando a caminhar. E minha mãe também, ela ficava, não, eu vou com você. Antes ela ia comigo no ônibus até São Paulo, depois ela voltava. Depois de um tempo ela foi largando também, justamente para me dar essa liberdade. Eu acho que é essa liberdade que eles sempre me deram, e é esse falar que você vai ser, que impulsionou ainda mais o que eu já dentro de mim já tinha assim, não, a minha realidade, eu sei que eu posso ir muito além disso. Não posso ficar parada, né? Mas eu sei que dá para fazer muito mais do que eu estou fazendo hoje. Então, como as palavras, às vezes, dos nossos pais, não só pais, eu tenho muito de mim, assim, hoje, nas minhas irmãs, que sempre foram mulheres, assim, extremamente independentes. Todas elas. Eu falo que as mulheres da minha família não têm, assim, para ninguém. Minhas irmãs, as minhas tias. Eu sempre vi mulheres muito fortes. E, para além disso tudo, a maior, né, gente? A maioral, minha mãe. Minha mãe e minha madrasta também, assim, foram pessoas e são pessoas que são essenciais nesse meu trajeto. E quando nós somos pessoas muito livres, às vezes o estar longe é necessário. Sim. E às vezes a gente sente falta, mas total. sabe que é necessário para que aquele caminho de fato seja 100% construído. Mas tem um momento também de estar perto. Claro. Daqui uns dias eu vou ir visitar minha família, estou bem feliz. E eu estou sabendo também que logo menos você está voltando para sua terra. Como assim? Exatamente. Como isso? Exatamente. Chegou o momento agora de entregar, né, de colher alguns frutos. E eu sou uma árvore, né? Então eu vou
levar sombra para os meus. Então, estou aqui na UF e vieram oportunidades junto com, claro, né, algumas problemáticas familiares. Quem nunca, gente? E aí eu vou precisar realmente chegar mais perto da minha família, voltar para o meu lugarzinho, que eu amo tanto. E vou cuidar de manhinha mais perto, mais de perto. Cuidar do meu pai também, que está lá, trabalhando muito. E, quem sabe, dar uma freada nele, dizer, ó, vai com calma. Dá uma descansadinha. Olha para o mundo. Dá uma respirada. Dá uma respirada. E eu tenho sido essa pessoa, sabe, à distância. E eu acho que essa oportunidade chegou no momento certo. No momento que eu vejo que os meus pais... Eu não sei se você já teve, eu acredito que sim. Eu olhei assim, fazendo chamada de vídeo com manhinha, olhei, pô, minha mãe está envelhecendo. Uhum. Meu pai também. E eu preciso estar mais perto deles nesse momento. E a oportunidade chegou no momento certo. E esse retorno, ele está sendo muito aguardado, sabia? Muito. Chegar ali em casa, sentir o cheiro de manhinha, sentir o cheiro de casa, comer a comida dela. E não só isso, também, né? Chegar perto, dar abraçar mais. Como eu te falei, a perda de voinha esse ano para mim foi irreparável. Eu fazia muitos planos, é uma perda irreparável. Eu fazia muitos planos, minha avó estava bem. Fez uma viagem, faleceu. E aí, tipo, fui muito pego de surpresa. E a partir deste acontecimento, eu aprendi muito a valorizar os mínimos momentos. Uhum. Qualquer ligação de 5 segundos é a oportunidade de você dizer um te amo. Então, eu não poderia deixar de passar, eu não poderia deixar passar as oportunidades. Tá bom aqui, mas eu sei que vai melhorar muito se eu estiver com eles. Entendesse? Você disse que foi assim uma oportunidade, mas que veio no meio do vento. Eu não sinto assim, pelo menos da forma com que ultimamente eu tenho tentado enxergar as coisas e no modo em que eu venho construindo meu pensamento de mundo, eu creio muito que não veio primeiro o vento para depois a oportunidade, sabe? Eu acho que a oportunidade ela estava lá. Uhum. O vento era só para ver para onde você ia atender. Isso. Eu acho que na trajetória como um todo, de uma pessoa que vai atrás todo dia, que todo dia levanta disposta a fazer dar certo, a fazer acontecer, já está acostumada. Sim. Que o vento vai vir. Sim. Mas uma hora vem a bonança. Sim. E agora chegou o seu momento de bonança. Sim. E no meio disso tudo, de toda esse misto de sensações, esse blend perfeito, assim, que acho que um tipo, ai, que incerto, tô assim, mas eu sei que vai dar muito certo. Sim. O que define você agora? Porque, por exemplo, aqui dentro da CB, a gente fala muito que ela é uma marca que representa as pessoas como um todo, seja ela do jeito que são, na mistura que elas têm delas, o blend delas. Eu queria saber qual que é o blend do João agora, com todo esse processo de mudança na cabeça. Assim, o principal seria a coragem, né? Mas também tem a fé, sabe? Você falou sobre os ventos, né? A gente já nasce incerto. Eu, no meu caso, na minha realidade, eu já nasci incerto de tudo. Entendeu? Se eu iria dar certo ou não, no meu ambiente ali, todo mundo que nasce é incerto. Se vive até os 21, até os 25. Mas, graças a Deus, eu tenho ultrapassado essas estatísticas, né? E vou até onde der. Até a vontade de Deus. Mas o que me acompanha... O que tem me acompanhado desde que eu peguei aquele avião e lá em cima eu disse, meu Deus, o que é que eu fiz da minha vida? Foi a coragem. Onde eu me agora? O que é que eu estou fazendo? É a coragem, o principal. O principal integrante desse blend, né? É a coragem, mas também tem a fé. Eu acho que é um segundo pilar muito forte, assim, sabe, na minha vida. Por mais que eu não seja alguém muito religioso, mas eu trago a fé, e a fé independe de religião. Sim. A fé me acompanha diariamente
E eu digo a tu, eu me acordo felizão, boto o samba nas alturas todo dia. Por mais que eu não tenha tido um dia antes tão bom, mas é sempre assim, porque eu mentalizo e eu acredito muito que aquele dia ele vai terminar de uma melhor forma. Porque eu pego o macro, que é minha vida, e porciono, sabe? Fraciono para os meus dias. E eu só vou ter uma vida feliz se eu tiver dias felizes, momentos de felicidade na minha vida. Então, a minha fé hoje, junto com a coragem de enfrentar tudo isso num lugar que não é meu, num lugar que eu no chão que não é meu, pisando nesse chão aqui com muito cuidado, com muito carinho, com muita atenção. Então, o que é que eu faço? Eu junto a fé para acreditar que aquele meu dia vai ser muito melhor. Se eu não tiver um dia, se o meu dia não terminar da melhor forma, mas eu tive um momento muito bom comigo mesmo, escutando meu samba, escutando um pagode, escutando uma música, um gospel, mas eu faço um momento importante, um momento legal no meu dia, para que um dia eu olhe assim para onde a minha trajetória e dizer, rapaz, eu vivi dias bons da minha vida diante de muitos sofrimentos que todos nós temos, como eu já disse, a gente vem para um mundo incerto, com tantas incertezas, mas diante de tantas incertezas eu tive momentos muito bons. Então, respondendo assim a tua pergunta de uma maneira mais específica, hoje o meu blend, hoje essa mistura, ela é mais a fé e a coragem. E essa mistura ela tem dado muito certo. E eu indico, provem. Provem. Usem, abusem. Sejam corajosos. Vamos ser corajosos. Vamos enfrentar mesmo os dias. Vamos se levantar da cama. Vamos sair do quarto. Dia após dia. Vamos utilizando a coragem. A gente pode utilizar a coragem para essa finalidade. Mas junto com isso, a fé. A fé de que os dias vão melhorar, de que se eu não conseguir me levantar hoje, mas amanhã eu vou me levantar, mas se eu não conseguir sair do quarto hoje, eu vou conseguir algum dia ou amanhã. E assim a gente vai conseguindo desbravar, vai conseguindo caminhar e galgar e ver os resultados. Só por hoje. É o famoso só por hoje. Só por hoje. A máxima do AA. Sim. Né? Só por hoje. Só por hoje. Então, só por hoje eu vou ser feliz, só por hoje eu vou olhar o que aconteceu e um mínimo momento de felicidade que eu tive naquele dia. Sim. Eu vou me apegar naquilo. Só por hoje eu vou viver. Total. Inclusive, mãe, se estiver ouvindo e assistindo esse episódio, minha mãe, gente, ela é fã número 1. Mãe vai assistir também. Vive. Eu acho que a nossa vida ela é tão rápida. Demais. Igual você disse, sua avó, ela se foi e partiu por em uma viagem. Em uma viagem. O meu pai, quando ele nos deixou, foi após uma viagem. E foi a última viagem em família. Inclusive, gente, foi uma viagem feita, assim, nas pressas, para resolver problemas. Para tentar amenizar o problema. Todo mundo viajar para ver se resolve. E foi a melhor das nossas vidas. Olha só, o Gui nos trouxe surpresas. Aí sim. É o melhor, é o melhor. Muito bom. Ai, gente, assim, João, de verdade, tem sido um papo tão leve, tão gostoso. E você falou que dentro do seu blend tem muita coragem. Sim. Você já dissertou bastante, falou muito sobre isso, mas eu queria que você falasse um pouco mais. Porque você é um homem negro, advindo de uma realidade tão quão... Às vezes as pessoas falaram, não vai dar certo, bem. Você pode dar uma sentadinha aqui que não está pronto para dar certo. E ainda assim você foi lá, tentou, né? Tem outras questões também que a gente sabe que a vida sempre fala, não. Que aí eu acho que entra tanto quanto o que você citou da idade, né? As escolhas afetivas que a gente tem na vida e por aí vai. Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse ato de coragem e também, se você pudesse, você como uma pessoa tão corajosa e ainda assim, acho que tem lugar de fala, assim, o direito. Queria que você mostrasse para as pessoas que estão nos ouvindo, assistindo, como fazer. Mesmo quando parece que, tipo assim, acabou minha coragem. Não dá. Pra mim, deu pra hoje, já fui corajoso demais. De onde tirar força? Como eu te falei, a gente
público já sabe, né? A gente já vem, da minha realidade, né? A gente já vem sentenciado a não dar certo, tá? Porque se alguém que está escutando não tiver total conhecimento, tenho colegas que vieram de um estupro. Então, daí vocês entendem. Então, como é que alguém que vem de um estupro pode dar certo? Como é que alguém que nasce na família mais pobre da rua, que mora na casa mais feia, que era o meu caso, que mora na casa mais feia da rua, da invasão ainda mais, pode dar certo? De fato, tem que ter coragem mesmo para você enfrentar um sistema, decidir não ser o que as outras pessoas são, seguir o caminho mais fácil, porque, de fato, o caminho mais fácil existe, e dizer, no meu caso, eu dependia realmente para dar certo e para não ter uma história apagada entre tantas outras. Eu preciso fazer isso, eu preciso seguir o caminho mais doloroso, que era, de fato, trabalhar muito, ganhando menos. Naquela época, trabalhar muito, ganhando menos, era enfrentar ônibus lotado, enfrentar diversos tipos de humilhações, né? Como a gente sabe, está dentro da nossa realidade, como pessoas pretas, inclusive, né? E falando também, tudo isso está totalmente relacionado à cor da pele também, tá, gente? Então, isso era um fardo que eu carregava diário. Então, assim, mas chegar na universidade resolve? Não. Lá existem outras lutas, tá? E eu também estava excluso de alguns grupos. Eu só não fiquei excluso porque eu tenho uma característica em mim que eu sou popular. Eu sou entrão, como a gente fala no Nordeste. Eu vou entrando em tudo quanto é grupo. E do nada eu tava na sala da reitoria. Tá parecendo eu. E aí eu vou me metendo em alguns espaços e aí... mas mesmo assim, a gente sabe, a gente sente tudo isso com muita dificuldade. Sim. Essa minha característica, né, me facilitou sobre muitas coisas. Mas, como uma pessoa, né, preta, eu vivi muitas dificuldades dentro da nossa realidade. E como é que eu pude, em alguns momentos, que eu tentei desistir, que eu tentei... não dá, assim, nem tudo é para mim. Essa história de que você pode chegar onde você quiser é muito doloroso, a gente pode chegar, mas debaixo de muitas dores, com muitas marcas. A realidade é essa pra gente. Mas eu cheguei, mas utilizando de uma coragem de onde eu não tinha. Era tipo, aquele só por hoje, ele me serviu para muitos dias. Eu acho que eu trouxe uma receita lá atrás, pode servir para essa resposta agora. Era o só por hoje. Eu vou enfrentar esse momento, essa pessoa só por hoje. Eu vou falar hoje, enfrentar um público que não vai querer me ouvir, mas só por hoje. E foi assim que eu fui vivendo. Porque o meu foco, nesse blend, né, todo aí de coragem e fé, também eu tenho que olhar para frente e o meu alvo tá lá na frente. É o quê? Dias melhores, tirar manhinha e painho de onde eles moram hoje e querer mudar a realidade da minha casa, da minha família. E é o que tem me trazido até aqui. E hoje eu ainda enfrento muitas dificuldades, né? Como uma pessoa preta, como uma pessoa que vem de longe, do Nordeste, né? Muitas vezes eu percebo assim uma resistência para... Será que realmente existe ciência nisso? E, assim, não querendo me gabar, mas o pretinho aqui escreve artigo científico. Tem estudo, produz ciência, isso é muito importante. Mas existe, sim, uma resistência, sabe? Mas o que me faz seguir até hoje para mim, que se dane, eu sou realmente mais... Eu olho realmente para o meu alvo, que é a minha família, que é a minha casa, que é o meu crescimento, e sigo, e eu retiro coragem diante de todo dessa turbulência que a gente vive diariamente.
o só por hoje mesmo, eu responderia novamente com essa questão. O só por hoje eu vou enfrentar de novo, hoje eu vou falar para aquele grupo que não me suporta e tá tudo bem. E é só por hoje. E é só por hoje, só vou seguindo. E com tudo isso que a gente conversou até aqui, João, para onde você sente que você está indo agora? Com todas essas mudanças, com todos esses altos, baixos, e creio eu que agora você vai ver muitos altos. Amém. Ao lado da sua família. Amém. Eu espero e desejo imensamente isso. Tenho certeza que a sua presença vai levar muitos altos para muitas outras pessoas que dependem de você e do seu trabalho também. Então, para onde você sente que você está indo agora? Para esse objetivo, né, de vida que eu tenho, que eu sempre tive. Se eu conseguir, sabe, impactar a vida de 3 pessoas, já é o suficiente. E eu sinto que eu estou nesse caminho, Bia. Graças a Deus, eu já impactei mais do que 3 pessoas com a minha história de vida, com a minha vida, com os meus atos, com as minhas ações. Mas eu sinto que hoje eu estou cada vez mais direcionado para aquilo que eu vim ao mundo. Talvez ainda, dentre estes tantos sonhos que eu tenho, não esteja tão claro algumas questões que eu venha viver mais para frente. Talvez eu venha sonhar mais ainda, sabe? É assim, a gente sonha, conquista, depois sonha de novo. Talvez e é assim eu venha inclinar mais a minha cabeça para cima e venha querer chegar em lugares mais altos. Mas eu sinto que eu tô mais perto da realização. Então, consegui alcançar muitos objetivos, mas eu sinto que hoje eu estou direcionado, eu estou chegando lá onde eu quero chegar. Perfeito. João, queria te agradecer muito, muito, em nome da CB, em nome da nossa produção, em nome de todo mundo que faz essa marca acontecer. Queria te agradecer por ter aceito o nosso convite, por ter vindo falar um pouco sobre quem é o João, né? Ter aberto a sua história para tantas pessoas que nos ouvem. Eu tenho certeza que você não impactou só 3 pessoas, não. Impactou todo mundo. Se as pessoas ouvirem nem que por 2 minutos esse episódio, elas já vão sair com o coração, com certeza, bem mais carregado. Muito obrigada. Fico feliz. A modéstia passou lá em Caruaru. Eu queria só 3, impactando mais do que isso. Eu tô feliz. Tô felicíssimo. Obrigada. Eu que agradeço, Bia. É sempre uma honra. Como eu te falei, e tu sabe, né? Dessa minha paixão pela CB. Desde que quando tu dissesse pra mim o que era CB, o que era o Pod Café, eu me apaixonei. Então, assim, eu disse, não, tô pegado com essa marca, tô pegado contigo, a tua missão também é minha. E conta comigo. Conta comigo, a gente tá junto. Gente, fazia tempo que eu não chorava, hein? Não vou chorar. Gente, vamos encerrar aqui com um brinde do nosso pãozinho de queijo. Pão de queijo. Enquanto eu seco aqui 1 minuto. Aí, ó, turma, pra você que tá nos assistindo, esse foi mais um episódio do Pod Café. Olha, eu tô aqui hoje de novo, hein? Do Pod Café, o podcast da CB, que, como você sabe, é a conversa que combina com a tua história e o café que combina com o teu estilo. Se você pode tirar alguma coisa desse episódio de hoje, se eu puder te pedir um favor, tire coragem. Coragem e saiba que, independente do que aconteça, nada pode tirar de você aquilo que já é teu, no seu pensamento e no seu coração. Isso aí. Então, tenha força, vontade e lute. Que vai dar certo. Eu confio, você confia? A gente segura, como sempre, um na mão do outro dá certo, tá bom? Vejo vocês no próximo episódio. Até. Até.